Carta aos Hebreus. Carta anônima aos Hebreus. Capítulo de número 2, versículos de número 14 ao 18. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 2, do versículo 14 até o versículo de número 18. Louvado és o nome do Senhor. Ficamos muito felizes em receber a jovem, que passamos por ali fazendo evangelismo, na família dela, uma bênção. Ficamos muito contentes mesmo, de coração, em receber você e a tua família, tá bom? Essa casa é a tua casa. Nós somos teus irmãos. Fique à vontade, tá bom? Glória a Deus. Muito feliz mesmo. Eu até disse ao diácono Osmar, nós fizemos evangelismo sábado na Barão e fazemos também o evangelismo aqui na Francisco Salles hoje. E eu já disse para ele assim, já valeu a pena. Tudo já valeu a pena. O esforço, a dedicação, as horas na rua, andando, pregando, já valeu a pena. Quando você vê isso, o que você está fazendo aqui? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14 até o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Revisto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império do mal, ou melhor, o império da morte. Isso é o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque aquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Vou ler o versículo de número 14 de novo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Amém. Tome-se um assento, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Amados, esse texto traz uma menção extraordinária da vitória de Jesus contra o diabo. Sempre houve uma grande guerra, uma batalha imensa no mundo espiritual. E esta batalha no mundo espiritual ainda está perdurando nos dias em que vivemos. Porém, hoje nós temos, como já li aos irmãos, um fiel sumo sacerdote que apresenta diante do Pai o seu próprio sacrifício para nos fazer vencedores no seu sangue e no seu sacrifício. A minha proposta nesta noite é trazer aos irmãos a realidade de um mundo espiritual. Vou repetir. A minha proposta nessa noite é trazer aos irmãos a realidade do mundo espiritual. Desde o princípio, sempre houve uma grande guerra entre o bem
e o mal. Lógico que o mal sempre vence, ou melhor, o mal sempre perde, o bem sempre vence. Porque a luta espiritual, no âmbito espiritual, ela vem se arrastando de séculos e séculos e séculos, até o Senhor Jesus doar-se a si mesmo e desta forma vencer o diabo, como já li no versículo de número 14. É visto como os filhos participam da carne e do sangue, como nós vamos participar hoje, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Para que aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Como eu já disse, hoje eu quero trazer a vocês a realidade do mundo espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. No demais, irmãos meus, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, que estão atuando nas regiões celestiais. Sobretudo, colocai sobre a sua cabeça o escudo da fé, colocai sobre sua cabeça o capacete da salvação, sobre os seus braços o escudo da fé. Preparai os seus pés com a preparação do evangelho da paz, e cingi os seus lombos com a couraça da justiça, e empunhai a espada do Espírito. O apóstolo Paulo estava mencionando a guerra espiritual, ou seja, a realidade deste mundo espiritual. Nós vivemos no mundo material, porém, o mundo espiritual influencia diretamente ao nosso mundo material. É por isso que em Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 15, após o pecado do ser humano, a profecia foi essa: a semente da mulher nascerá um, que esmagará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A profecia foi diretamente para Satanás, para o diabo, falando da aniquilação que ele sofreria no futuro, dentro da promessa messiânica, ou a promessa de Jesus Cristo vir e morrer na cruz do Calvário. Observando que existe a realidade do mundo espiritual, nós entendemos que as forças do mal também estão atuando, como já disse Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. A atuação da força maligna, segundo Paulo, nesse texto, está nas regiões celestiais, porque nós temos 3 céus. Primeiro céu, dentro da camada de ozônio. Segundo céu, onde estão as nebulosas, as estrelas e os planetas. E o terceiro céu é o céu espiritual. A guerra que o apóstolo Paulo menciona em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, está situado no céu, dentro da camada de ozônio. O próprio Jesus ensinou que um demônio, quando está em uma pessoa e ele é expulso, ele sai e fica vagando em lugares áridos. E quando ele retorna para a sua casa, que é aquela pessoa, e a encontra adornada e vazia, limpa e vazia, ou seja, sem Deus, ele volta e traz 7 piores do que ele, e o estado daquela pessoa se torna 8 vezes pior. Eu estou tentando mencionar aos irmãos a realidade do mundo espiritual. Em Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, a Bíblia diz que Jesus saiu do Jordão a ser batizado e foi conduzido pelo Espírito Santo
ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá ele foi tentado em várias áreas. Ele estava com fome, consagrando. O diabo ofereceu a ele: pega o teu poder e transforma essa pedra em pão. Jesus rebateu com a palavra: nem de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele também levou Jesus nas montanhas e falou de todo o sistema mundano complexo que ele estabeleceu e disse que daria a ele. Jesus também não caiu nessa. Levou no pináculo do templo e disse: lança-te daqui, porque está escrito. Ele usou a Bíblia, a palavra: e você dará ordem aos seus anjos, e eles virão ao teu respeito. Então Jesus o repreendeu: atrás de mim, Satanás, porque só a Deus adorará. Ele estava dando uma proposta para Jesus, ou seja, a ideia desta grande batalha espiritual no mundo, no reino espiritual, era que o Senhor Jesus se corrompesse com a autoglorificação e assim não cumprisse o seu propósito na cruz do Calvário. Então sempre houve uma grande guerra, uma grande batalha no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, sobre principados, potestades, hostes espirituais da maldade, falando que existe no mundo espiritual demônios, e esta é uma organização demoníaca muito bem elaborada, muito bem organizada. Por isso, principados e potestades. Existe uma grande hierarquia, partindo do diabo e vem de todos os demônios, agindo de uma certa forma para corromper o coração da raça humana. Diante desta questão espiritual, nós entendemos com muita clareza que o mundo espiritual é real. Eu, por exemplo, por inúmeras vezes já vi seres malignos com os olhos abertos, carnais, como eu estou vendo essa caixa de som, como estou vendo essa coluna, como estou vendo essa cortina. E eu por inúmeras vezes me levantei, apontei o dedo para ele, o repreendi em nome de Jesus, ele bateu em retirada. Porque o mundo espiritual é verdade. O pastor Edgar, saudoso em memória, quando foi subir ao monte, buscar a Deus, ele e mais alguns irmãos, ele escutou um grande brado, como se fosse um dinossauro, ele falou para mim. Lá em cima, lá no monte, para tentar impedir a subida deles para buscar a presença de Deus. E quanto mais eles caminhavam para cima, mais perto ficavam. Porque o diabo era real, se manifestando de forma física, audível, para que eles não subissem buscar a presença de Deus. O que eu quero trazer a todos os irmãos, a realidade do mundo espiritual, e principalmente a hoste da maldade, que estão atuando nas regiões celestiais, que é dentro da camada de ozônio. Então entenda, por favor, eles estão aí, ao derredor, como diz a palavra. A Bíblia diz que eles estão ao derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando uma presa para tragar. O contexto deste escrito, na Bíblia Sagrada, é o contexto de um curral de ovelhas. O leão ficava do lado de fora. Dentro do curral de ovelhas, as ovelhas estavam protegidas. O leão, sabendo disso, dava um rugido muito forte lá fora, para uma delas se assustar, pular para fora e ele devorar. É por isso que o escritor disse que ele fica ao derredor e ele ruge como se fosse um leão, procurando quem possa tragar. Queridos, se Satanás pudesse, ele te destruiria, ele esmagaria você. Ele te odeia com um ódio mortal, uma raiva, um ódio eterno. E o que ele mais quer é levar sua alma para o inferno. Porque desta forma ele ganha alguma coisa nessa batalha. Agora, como eu já li aos irmãos, ele, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por isso que ele se tornou sumo sacerdote. Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício para perdão
do pecado do povo. E Jesus é o sumo sacerdote diante do Pai nos dias atuais. Então, todas as vezes que você peca diante de Deus, diante de ti tem um acusador chamado Satanás, que aponta o dedo para você e diz: você pecou, você não é digno, você não pode. Por que você está com os joelhos dobrados? Por que você está pregando? Por que você está louvando? Por que você ainda vai na igreja buscar a presença? Porque você não é digno. Mas de outro lado, nesta guerra espiritual, neste mundo espiritual, Jesus, o sumo sacerdote, que foi o sacrifício pelos teus pecados, estende as suas mãos diante do Pai, mostra o furo dos cravos e diz: Pai, perdoa ele, perdoa ela, eu me coloquei no lugar deles para perdão dos seus pecados. Então toda acusação foi destruída, aniquilada na cruz do Calvário. O que eu estou querendo dizer, que esta grande batalha espiritual ainda está perdurando, por mais que a pessoa de Jesus já venceu esta guerra. Queridos, uma das maiores batalhas da pessoa de Jesus nesse mundo espiritual foi na sua oração lá no Getsemane. Enquanto ele orava, 3 horas da madrugada, ele orava ao Pai, e a frase que ele falava diante do Pai era essa: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A tensão no corpo de Jesus, na alma de Jesus, a tensão no espírito de Jesus era tão grande, que os seus poros se dilataram, a pressão sanguínea era tão grande dentro do seu corpo, que ele não poderia morrer de infarto, senão ele não ia para a cruz. Ele não poderia morrer de derrame cerebral, porque senão ele não iria para a cruz. Então seus poros se dilataram ao ponto de suor, e o suor dele se tornarem gotas de sangue. Ou seja, a pressão interna era tão poderosa, e ali aconteceu uma grande batalha no mundo espiritual. De um lado se levantou o reino das trevas, dizendo: você não é capaz, Jesus, tu não é capaz de levar este grande fardo que é o pecado de toda a raça humana. Olhem para eles, eles vão negligenciar você. Essa é a voz de Satanás para Jesus, lá no Getsemane, nas suas orações. Eles vão te negar, eles não vão te cultuar como deveria, eles não vão entender o verdadeiro evangelho. Olhem só para eles. Ele, como homem, naquele momento estava sofrendo um grande flagelo, e ele, como Deus, vislumbrava lá no futuro os nossos pecados, o teu pecado, as nossas negligências, as nossas falhas, os nossos erros diante dele. E ele, como Deus, vislumbrava isso, e como homem suava gotas de sangue naquele momento. Queridos, dois reinos se levantaram no mundo espiritual. O primeiro reino foi o das trevas, que se levantou para fazer Jesus desistir. Mas o segundo reino foi o reino da luz, o reino de Deus. Enquanto ele sofria, a Bíblia diz que os anjos vieram consolá-lo, e ele teve mais força para continuar adiante. Houve uma grande guerra, travou-se uma grande batalha no mundo espiritual naquele momento. Agora eu pergunto para você: se Jesus tivesse desistido naquele dia, aonde você estaria? Se Jesus estivesse desistido naquele momento, aonde nós estaríamos? Se ele tivesse caindo da esparrela do diabo, se curvado perante ele no pináculo do templo e adorado a ele, aonde nós estaríamos? Mas Jesus, ele disse: eu vou até o fim nesta batalha espiritual. Aleluia. Eu venci no deserto, diabo. Eu vou vencer agora no Getsemane também. Pode suar sangue, pode vir os malfeitores, pode todo mundo me abandonar, mas eu vou continuar. Eu vou continuar pelo Edisney, eu vou continuar pelo Guaraci, eu vou continuar pelo Grimário,
Eu vou continuar pelo Rafael. Eu vou continuar pelo Cris. Eu vou continuar pelo Osmar. Eu vou continuar pela Edna. Eu vou continuar pela Clarice. Eu vou continuar por todos vocês. Porque eu sei que esta batalha, ela é grande. Mas porém eu vou vencer na cruz do Calvário. A batalha de Jesus estava apenas começando. A grande guerra espiritual estava apenas começando. Jesus se levanta no Getsemane. E quando ele olha ao longo, no Getsemane, em meio aos arbustos, às árvores, e o nevoeiro da madrugada, que era 3 horas da manhã, ele vê uma multidão vindo, se aproximando dele, com tochas acesas, com correntes, com espadas, com lanças, soldados, os sumos sacerdotes da época, e um rosto muito conhecido chamado Judas. Quando eles se aproximam de Jesus, Jesus olha para eles. E um dos soldados pergunta: quem que é Jesus? Jesus era tão parecido com seus discípulos que alguém teve que dar um beijo no rosto dele para dizer: é esse. Judas se aproxima dele, beija no seu rosto. Mais uma vez se levanta o reino das trevas. Jesus olha para Judas. Quem sabe ele, como um homem natural, pensa assim: eu vou acionar o poder do Pai, vou aniquilar esse homem. Mas ele lembra do seu propósito e desta grande batalha espiritual que estava acontecendo naquele momento entre luz e trevas, entre bem e mal, entre Deus e Satanás. E ele diz assim: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Jesus não era hipócrita. Jesus olhou para ele e disse assim: você é meu amigo. Eu decido ser o teu amigo. Satanás se levanta de um lado. Vamos dizer que Satanás levanta do lado esquerdo, porque tudo que é de esquerda é do diabo. Aleluia. Se levanta e começa a soprar no ouvido do mestre, dizendo: está aí o homem que andou contigo 3 anos. Está aí o homem que se assentou contigo na mesa. Está aí o homem que partiu o pão contigo. Está aí o homem que esteve contigo todos os momentos. Agora está te traindo. Tome uma decisão. E a decisão de Jesus foi o exemplo para todos nós vencermos uma grande batalha no mundo espiritual. Olhar para o nosso inimigo e dizer: tu és o meu amigo. Aleluia. Lançam mão sobre Jesus, prendam ele, levam para o sinédrio. Ali os religiosos começam a acusar a Jesus. Batem nele, surram, gospem na sua face, chutam, dão uns murros, socos e pontapés. Jesus não levanta um braço, uma mão para se defender. Levam Jesus perante Pilatos. Pilatos olha para ele e diz: esse homem não tem pecado algum. O que eu vou fazer? Manda para Herodes. Herodes que se vire. Porque Herodes era da Galileia, Pilatos era de Roma. Herodes olha para Jesus e diz: esse homem, ele não tem pecado nenhum. Manda para Pilatos de novo. Mandam para Pilatos de novo. Pilatos olha para aquele homem e diz assim: eu tenho uma ideia. Eu vou dar uma quarentena menos 1 de açoite sobre este homem. E esta turba assassina, essa multidão toda que está lá embaixo, vai ter pena dele e vai soltá-lo. Levam ele para um lugar reservado. Todos os soldados romanos, truculentos. Agora, irmãos, mais uma vez, o reino das trevas se levanta. Se apoderam daqueles soldados romanos para açoitar a Jesus, porque eles queriam ouvir Jesus dizer assim: não dá mais, eu desisto. Eles pegam um chicote chamado azorrague, 7 pontas, com tranças de couro, limalhas de ferro e osso de carneiro. Uma quarentena menos 1, mais ou menos 39 açoites. Faz a conta aí, 39 vezes 7, para você ver. Quase 400 cortes abertos sobre o corpo do Mestre Jesus. No primeiro golpe que aquele soldado romano desfere sobre Jesus, queridos,
possesso pelo diabo, para fazer ele desistir. A Bíblia diz que aparecem as vísceras de Jesus por causa dos açoites. A limalha de ferro, tipo um gancho de aço, e o osso de carneiro perfuram o seu corpo. É um açoite, é 2, é 3, é 4, é 39 açoites. Pegam Jesus dali, levam para mais um lugar à parte, colocam uma capa escarlata sobre ele, pegam uma coroa de espinho, colocam uma capa sobre ele para dizer assim: tu não é o rei? Tu não é o rei dos judeus? Colocam uma coroa dessa aqui, ó, uma coroa de espinho. Segundo os historiadores, espinhos tão grandes, quase 10 centímetros de comprimento, que chegam a fincar numa madeira, colocam sobre a cabeça do Mestre Jesus, e com uma cana de madeira batem no seu rosto. Sem dó e sem piedade, o reino das trevas se levanta para querer fazer Jesus desistir do plano da salvação, para desistir de você, desistir de mim, de todos nós. Jesus fica calado como uma ovelha muda, sendo levada para o matadouro. Levam Jesus com essa coroa na cabeça, com aquela capa escarlata enrolada no seu corpo. Passou algumas horas. Quem sabe aquele tecido colou, quem sabe, nas feridas. Você sabe que pano cola nas feridas? Quem sabe isso aconteceu? E eles chegam diante daquela turba assassina, daquela multidão que os fariseus estavam inflamando. Levam Jesus perante aquela multidão, com aquela roupa vermelha, todo ferido, quase 400 cortes abertos no seu corpo, com aquela coroa de espinho cravado na sua fronte, todo ferido, machucado, sangrando, com um pano colado nas suas feridas. Eu imagino, meus irmãos, que os soldados vão perante ele, arrancam aquela capa escarlata, tudo de uma vez só, pá, abrindo todos os cortes de novo. Quem sabe Jesus se contorce naquele momento, e o diabo faz assim, ó: eu quero ouvir um grito teu, eu quero ouvir um berro, pelo menos, desse homem. Jesus se contorce todo naquele momento, mas não grita, porque a Bíblia diz que ele seria levado na cruz do Calvário como uma ovelha muda. E ele não grita e se espreme todo com dor. E a turba assassina começam a gritar: crucifiquem, crucifiquem. Os demônios tomam conta daquela multidão para dizer: crucifiquem, crucifiquem. Para Jesus olhar aquele que recebia pão da sua mão, para Jesus olhar aquele que recebia o milagre da multiplicação do peixe e do pão, que estava lá embaixo clamando: crucifiquem, e Jesus desistir. Mas nesse momento se levanta novamente o reino de Deus, nessa grande batalha espiritual, no mundo espiritual, e dá mais graça para ele continuar. Pilatos chega diante daquela multidão e diz assim: já que vocês querem o sangue do inocente sobre a mão de vocês, peguem, levem para a cruz. E levam Jesus pela via dolorosa, quilômetros. Tem gente que diz que Jesus levou a cruz. Jesus não conseguiu levar a cruz, ele estava ferido. Isso já era perto do meio-dia, desde as 3 horas da manhã, sem comer, sem beber água. Estava com fome, estava com sede, ferido, machucado, seu emocional abalado. E ele pega a transversal daquela cruz, segundo os historiadores, que pesava mais de 50 quilos, mas não consegue. Então eles olham Simão Cirineu, oprimem aquele homem para levar a cruz até o monte do Gólgota, chamado Caveira. Quando ele chega lá em cima, colocam o Senhor Jesus deitado sobre a cruz. E mais uma vez o reino das trevas se levanta, com cravos de 30 centímetros. Cravos de 30 centímetros. 30 centímetros de comprimento. Uma espessura de 1 centímetro. Não era redondo como esse, era quadrado. Cheio de limalha de ferro, feito na forja de um ferreiro. Grosso, rústico,
cheio de lâminas. E aquele soldado, mais uma vez truculento, tomado pelo demônio para fazer Jesus desistir da cruz, do projeto da salvação. E aquele soldado começa a desferir golpes sobre a sua mão. Pregam a mão esquerda, pregam a mão direita. Depois eles vão para os pés. Irmãos, pense bem. As mãos ainda tem bastante carne. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como que se prega o pé? Os pés têm muito osso. Tem pouca carne. Colocaram um pé sobre o outro. E com um cravo só, transpassaram os pés do Mestre Jesus. Transpassaram os pés do teu Deus. Fico imaginando eu que ele olhava para os seus pés com aquela dor terrível. E se lembrava que os seus pés eram reluzentes como um latão tirado da fornalha meio-dia. Eu fico imaginando que ele olhava para as suas mãos sangrando, toda machucada. E ele ficava lembrando que na sua destra tem um cetro real, crivado com pedras preciosas no seu reino. A sua coroa era de glória, de ouro, agora de espinho. O seu manto real, a Bíblia diz que ele vem cingido com cinturão de ouro. Agora, ele está com apenas a parte de baixo, apenas com isso, mais nada. Seminu, fragelado, fraco na cruz do Calvário. Levantam o Mestre Jesus, ele pregado naquela cruz, e colocam no meio de dois ladrões. O ladrão da esquerda, porque tudo que é de esquerda é assim, olha para Jesus e diz: se tu realmente é Deus, o Messias, sai dessa cruz, desce daí e me tira também. O homem da direita olha para aquele homem da esquerda e diz assim: cala tua boca, pelo amor de Deus. Esse homem não tem pecado, nós estamos aqui porque realmente merecemos. Jesus olha para aquele homem, ou melhor, aquele homem olha para Jesus e diz assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus irmãos, eu fico imaginando Jesus no seu consciente aqui, ó, dentro da sua mente, da sua alma. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim, ó: pronto, já valeu a pena. Pronto. Até agora eu só estava escutando escárnios. Até agora eu só estava vendo meus discípulos fugindo, saindo longe de mim. Mas agora já está valendo a pena. Jesus olha para aquele homem que estava na direita e diz assim, ó: hoje mesmo, por mais que você não soube pedir, meu filho, tu pediste reino, eu não tenho reino para te dar. O que eu tenho é um paraíso. Hoje mesmo, tu entrarás comigo no paraíso. Nós vamos cortar as faixas do paraíso e vamos transpassar e vamos entrar para o céu de glória e estaremos juntos por toda a eternidade. Glória a Deus. Jesus olha para cima. Mais uma vez os reinos se levantam. O reino das trevas fala no ouvido do Mestre Jesus dizendo assim, ó: você está sozinho. Aonde que está o Pai agora? Jesus olha para cima e diz uma frase no original: Eli, Eli, lema sabachthani. Que o significado é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus olhava para cima, irmão Rafael, e já não via mais o Pai. Sabe por quê? Tinha uma nuvem negra de pecado separando Jesus e o Pai. E sabe quem era esse pecado? Seu. Misericórdia, Senhor. Não tinha divisão entre eles, mas a nuvem de pecado estava sobre ele. E ele não conseguia ver a glória do Pai na cruz do Calvário. Ficou apenas 3 pessoas nos pés da cruz. 3. Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena, aquela que ele libertou da prostituição. E João, o seu meio-irmão. Estavam todos tristes, muito tristes.
E Jesus, ele profere uma outra frase: Pai, a ti entrego o meu espírito. E expirou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Mais uma vez os dois reinos estão ali. Grande Deus. Aleluia. A Bíblia diz que houve um grande terremoto. As pedras se racharam. Os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram. Grande Deus. Aleluia. O véu do templo se rasgou de cima para baixo. E o sol, 3 horas da tarde, escureceu. Quando Jesus disse, irmão Grimalho, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Primeiro, a mãe natureza reverenciou Jesus na cruz, rachando as rochas. O véu que separava o homem de Deus do templo rachou também de cima para baixo, porque foi de Deus para o homem, dando livre acesso. A morte teve que se curvar perante ele, morto na cruz do Calvário. Porque os mortos ressuscitaram para dizer: está aí o homem que dará vida para toda a raça humana. Aleluia. E o astro-rei, o sol, que tudo depende dele, escureceu para reverenciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo de número 3 e versículo 15 surge no cenário dentro dessa batalha espiritual de novo. Parece que eu vejo quando Jesus disse, bem assim, Cristo, quando Jesus disse, está consumado, parece que eu vejo Satanás assim, ó. Espera aí. Gênesis 3 e 15. E ele esmagará a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Mas quando Jesus fala está consumado, parece que não acontece nada. Agora vamos conjecturar no mundo espiritual. A Bíblia diz que Jesus, ele foi nos lugares mais baixos e reivindicou a chave da morte e do inferno. Vou repetir isso. Jesus reivindicou a chave da morte e do inferno. E sabe onde que foi isso? Foi no reino das trevas. Parece que eu vejo, meus queridos, Satanás lá no profundo, lá no seu escritório, lá no último lugar, dizendo a ele morreu. Ele morreu. Eu perdi a batalha, eu perdi a guerra, agora ele vai vir aqui e vai esmagar a minha cabeça. Ele coloca os demônios de guarda na primeira porta, na segunda porta, na terceira porta. Todos eles lá, e diz assim, ó, guarda lá, porque se ele vir, eu fujo daqui. Ficou eu imaginando, vamos pensar aí. E quando Jesus diz assim, está consumado, ele baixa a sua cabeça, e agora vai acontecer. Mas quem sabe ele levanta. Mas não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. Fico eu imaginando, irmãos, que um dos demônios que está lá na terceira porta, vem correndo para ele. Vem correndo para o seu líder, o demônio, o diabo, vem correndo. Vem para ele e diz assim, ó, Senhor, mestre, ele está vindo. Ele está vindo. Fico eu imaginando o diabo dizendo bem assim, Tianice. Ele quem? É Jesus, cravo na mão, cravo nos pés. É ele que não conseguiu puxar a cruz, levar a cruz, é ele. Ficou imaginando que o demônio olha para ele. É ele. É ele. Mas ele está muito diferente. Você está pensando nele como se fosse na sexta-feira da crucificação. Ele está vindo, mas está vindo no dia da glorificação. Aleluia. E como que ele é? Me fala. Ele está vindo para esmagar a minha cabeça. E como que ele é? Olha só, seus pés é reluzente, como latão tirado da fornalha meio-dia. Ele está vindo para esmagar a tua cabeça. Os seus olhos é como chama de fogo.
Ele está vindo para esmagar a sua cabeça. Na sua cabeça tem muitos diademas, muitas coroas. O seu peito é cingido com cinturão de ouro. E ele está vindo sozinho para esmagar a minha cabeça, não. Ele está vindo acompanhado com miríades de anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo. E a história diz, a Bíblia diz, que ele esmaga a cabeça da serpente, dando a maior das vitórias no mundo espiritual. E ele está dizendo hoje para nós: assim como eu venci o mundo, assim como eu venci o sistema, assim como eu venci o diabo, vocês também vão vencer. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, aleluia. Nem a chave da casa ele tem, Grande porque Jesus tomou. Aleluia. Aleluia. Glória. Ele não tem nada. Ele tem apenas um álibi: enganar você, para ainda ferir Deus. Mas hoje Deus está dizendo assim: eu morri na cruz do Calvário, foi por ti, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi por ti, minha filha. Aleluia. Eu te chamo de Glória filho. a Deus. Se você nunca se sentiu amado, se sinta hoje. Porque o Pai Celestial desceu da sua glória, desceu nesta terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, porque Ele simplesmente te ama. Aleluia. Coloque em Glória a pé, em Deus. nome de Jesus. Hoje nós vamos relembrar de novo. Porque o apóstolo Paulo ensinou, Jesus ensinou, e depois o apóstolo Paulo ensinou. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. E tendo partido, disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança que é derramado por vós. Então hoje Deus está falando contigo. Quantas vezes você pensa que não é especial? Deus está te dizendo: você é especial para mim. Aleluia. Você é importante para mim. Não seja como Judas, que com beijo o trai. Não seja como fariseus e saduceus, que ficam invocando aquela multidão para crucificá-lo. Não seja como a multidão que ganha o pão, ganha a bênção, depois vai embora. Mas seja como João, meu irmão de Jesus. Seja como Maria Madalena, que recebeu a libertação dele. Seja como essas pessoas que estejam com ele todos os dias. Glórias a Deus. Deus hoje está dizendo para nós: como você tem me servido, como você tem vivido diante da minha presença. Aleluia. Queridos irmãos, a principal ferramenta do diabo é que ele é invisível. Lutar contra o inimigo que não vê é a pior coisa que existe. Hoje eu até mencionei, falei pro irmão Dionísio aqui um conto, uma parábola, que chegou o diabo para um homem muito rico e disse assim: ó, vende a tua casa para mim. E aquele homem assim: não quero vender minha casa, não preciso de dinheiro. E o diabo falou: te dou muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro. Ele: não, eu não quero muito dinheiro, eu te dou 100 milhões. Ele: não quero, a minha casa não está à venda. O diabo foi para casa, ficou pensando numa estratégia. Depois de uma semana ele volta com um prego na mão. Ele diz assim: então faz o seguinte, vende só um quadradinho de 1 por 1 para mim pôr esse prego na tua parede, e eu te dou 1 milhão. Ele: 1 milhão por um quadradinho só na parede, 1 por 1 para colocar um prego, só isso? É só isso que eu quero. Então tá ok, vou vender para você. O diabo foi lá na parede daquela casa e pregou um preguinho e deixou lá. Demorou mais uma semana. Depois de uma semana ele vem com um pedaço de carniça de mais de 30 quilos. E fala assim para o dono da casa: eu vim aqui para usar o meu prego. Ele diz: mas como assim com essa carniça no ombro? Eu vim aqui para usar o meu prego. Você me vendeu por 1 milhão e eu vou pôr essa carniça no meu prego. E ele vai lá e pendura aquela carniça no prego que ele comprou e estragou toda aquela casa, porque ele se vendeu, porque ele deu 1 centímetro por 1 centímetro para o diabo. E a carniça estragou toda a casa, todo o lar, e foi tudo ruína. Depois da carniça veio mosca, veio bicho. Depois de bicho veio urubu, veio um monte de coisa.
Depois pergunta: o que tu fez, diabo, com aquela casa? Eu não fiz nada. Eu só comprei um prego. Hoje Deus está falando conosco. Não venda 1 por 1 da sua casa para o diabo. Não venda. Você pensa que o teu inimigo é o teu esposo? É a tua esposa? Você pensa que o teu inimigo é o teu vizinho? É o teu patrão? É o teu cliente? Você pensa que o inimigo é quem? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão atuando nas regiões celestiais. Hoje Deus está falando conosco aqui. Não venda 1 centímetro por 1 centímetro da parede da sua casa, porque o diabo vai colocar uma carniça lá, e essa carniça vai feder todo o lar, vai destruir todo o casamento, toda a casa, todos os filhos, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações da sua família. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui para dizer assim, ó: aonde o diabo coloca carniça, onde coloca podridão, onde coloca coisa ruim, eu venho como a rosa de Saron, perfumando o seu lar. Aleluia. Como um perfume que exala dentro da sua casa, preenchendo cada cômodo do seu lar, preenchendo dentro do seu carro, preenchendo todos os teus bens, preenchendo toda a tua alma, preenchendo todo o teu ser. Hoje Deus está dizendo para nós, por meio desta mensagem: eu quero perfumar você. Não vai mais ter fedor do pecado, não vai mais ter catinga do diabo, não vai mais ter fedor nenhum, mas vai ter a presença de Deus, vai ter o cheiro agradável do Cristo Jesus, a rosa de Saron, o lírio dos vales. E Ele está aqui para dizer: eu quero preencher a sua alma. Aleluia. A palavra e a fome e a merência. Quero orar por você nesse momento. Se Deus falou contigo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, você que Deus falou contigo. Pai,